Senhores, sejam bem-vindos. Agradeço novamente a atenção de vocês. Vamos partir para a nossa segunda aula de LGPD, ok? Vamos revisar um pouquinho aqui o que nós falamos na aula anterior de LGPD para refrescar um pouquinho a memória de vocês. E aí vamos partir para o restante desse artigo, né, que é extremamente interessante para o entendimento aí da legislação. Depois nós vamos partir para a legislação propriamente dita, onde vocês vão ver cada elemento que compõe a LGPD, tá bom? Sejam bem-vindos novamente e espero que estejam gostando das aulas, e esse é um tema extremamente atual, provavelmente vai cair na prova de vocês, e esse entendimento passa a ser uma parte essencial para essa próxima prova de vocês, tá bom? Então vamos lá. O que nós falamos na aula anterior? Mostramos a lei, né, da LGPD, a 13.719, falamos da relevância da proteção dos dados, como é que nós tratamos esses dados na etapa pré-contratual, fomos conversando sobre isso, da proteção dos dados também já na fase contratual, né, que é o empregador e todo o processo do contrato de trabalho, as fichas de registro, formalização disso, a realização de exames periódicos extremamente complexo, vazamento de dados nesses casos, atestados médicos também, compartilhamento com outras entidades, como seguradoras, planos de saúde, entidades sindicais, né? E vamos entrar hoje nesse direito que o empregado tem do acesso de dados dele, tá? Voltando um pouquinho, gente, vamos entender. Todos nós, eu não estou falando só da área trabalhista, mas nós como consumidores, nós como pessoas que utilizam meios de comunicação, internet, compras que realizamos em mercados, em farmácias, em padarias, seja onde for. Todos nós, todos os dias, estamos disponibilizando nossos dados para algumas atividades, para alguns empresários. Estes empresários têm que saber o que fazer com os seus dados. Ele não pode pegar seu dado num determinado momento, seus dados, e vender para alguém. Por exemplo, eu sou uma farmácia, peguei os seus dados aqui, principalmente porque eu tenho uma coligação com uma operadora de saúde, e aí eu passo todos os dados de todos os medicamentos que o cliente X, Y, ou sei lá qual deles, compra todo mês. A operadora se resguardando, talvez, de possíveis doenças que possam surgir, ou às vezes mesmo não querendo fornecer um plano de saúde porque a pessoa é uma consumidora de um produto ou de um medicamento que, entre aspas, pode parecer que ela tem uma doença complicada, a operadora pode recusar a recebê-la no plano de saúde. Então, esses são um exemplo do que pode acontecer com os seus dados. Por muitas vezes, nós não pensamos nisso. Por muitas vezes, até mesmo pelo sistema econômico, por essa loucura que nós estamos vivendo, as pessoas acabam incorrendo no erro sem pensar, não somente por ignorar que isso pode ser usado dessa forma, mas também à procura de um desconto, à procura de alguma coisa que lhe dê uma vantagenzinha um pouco melhor. Eu dei o exemplo de uma drogaria, né? Então, essa farmácia, por exemplo, ela pode estar falando assim, olha, você compra aqui conosco, né? E nós damos um desconto para você, você nos fornece CPF. Já vi algumas, inclusive, pedir a digital do cliente. São os absurdos que acontecem assim, inadmissíveis, né? E o que é feito com essas informações? Se for dentro da legislação, se for dentro da LGPD, se for dentro de um contexto de se guardar essas informações ali por um determinado tempo, por um objetivo lícito, sem problema algum.
Agora, na grande maioria das vezes, vamos ser sinceros, as pessoas fazem o quê? Acabam pegando esses dados e fornecendo ou vendendo esses dados com, sei lá, destinações não tão claras dessa forma. Então, nós temos que pensar nisso. Então, vamos iniciar aqui. Assim, vamos lá. É direito do empregado o acesso a todos os seus dados, podendo ele requerer a qualquer momento que a empresa o informe a natureza, a destinação de suas informações, podendo solicitar também que a empregadora efetue o descarte deles quanto à rescisão contratual, a execução daqueles necessários, daqueles necessários para o cumprimento de obrigações legais e regulatórias por parte dos empregadores. Em relação de trabalho em home office ou teletrabalho, a pandemia do Covid aí, né, que está aí em alta ou em baixa, eu sei lá como vocês, depende de onde vocês assistem isso, obrigou muitas empresas a adotarem essas novas modalidades de trabalho, com a possibilidade de acessos remotos para um maior número de pessoas, ampliarem-se os riscos de vazamento de dados, de forma a deixar um ambiente de trabalho mais suscetível ao ataque de hackers. Desta forma, as informações repassadas ao trabalho domiciliar exigem uma atenção redobrada, considerando os ditames da LGPD. A incumbência de orientar os empregados a respeito do assunto naturalmente compete à empregadora. Lembrando que nós estamos falando aqui do direito do trabalho, tá? No que diz respeito ao controle da jornada de trabalho, do artigo 74 da CLT, estipula a necessidade de registro de ponto, admitindo que tal se dê por meio manual, mecânico ou eletrônico. A portaria 1510 de 2009, o Ministério do Trabalho autorizou o registro de ponto biométrico, ou seja, a digital, né, dos empregados. Grande parte das empresas atualmente adota esse controle de ponto pela impressão digital do trabalhador. Quanto a esse aspecto, é importante destacar que a LGPD considera a biometria um dado pessoal sensível. Por tal razão, deve ser tratado como previsto em lei. Senhores, são dois assuntos aqui interessantes. Numa rescisão contratual, tirando, né, aqueles dados que são necessários aí a serem passados ao governo, à Caixa Econômica, a entidades destinadas aí ao fornecimento de um seguro-desemprego ou qualquer coisa do gênero que você tenha que fazer numa rescisão contratual. Fora isso, o empregado tem direito de saber, olha, os meus dados estão indo para fulano, ciclano, né, por essas razões X, Y, Z, e também ele tem todo o direito de ver o que é que você vai ficar de posse. É uma rescisão de contrato de trabalho. Então, o que eu vou ficar de posse? O que a lei pede para que eu fique de posse, ou seja, documentos que, para um provável processo, talvez, a empresa os mantenha por 5 anos, mas quando a pessoa sai, ele vai deixar claro ali, né, para a pessoa, olha, os seus dados serão mantidos conosco, dados que não são relevantes aí, né, legalmente falando, mas sim de um futuro processo por um determinado espaço de tempo. Terminando esse espaço de tempo, nós vamos dar fim nisso. Perfeito? O funcionário tem todo o direito. Uma outra coisa que está acontecendo agora com essa pandemia maluca, então você está tendo um trabalho remoto enorme, né? Quer dizer, agora estão voltando aí as suas atividades, meio híbrido, né? De uma forma aí meio remoto, meio presencial, então a coisa está... Mas nós temos aí um período, né, e uma atipicidade que aconteceu em relação a essa insanidade pandêmica, aonde grande parte das pessoas acabaram ficando em suas residências. Então, na sua residência, certamente o trabalhador não tem as mesmas proteções contra hacker, contra invasão, contra qualquer outro tipo de, sei lá, de alguém que queira ali fazer um mal com as informações que ele detém ali, tanto da empresa quanto dele, né? Então é complicado demais. Então a empresa tem que tentar ajudá-lo nesse sentido para que ele não fique ali exposto, para os seus dados fiquem expostos, né? Ou que ele exponha dados sensíveis por uma razão de estar no seu lar, que não é um local preparado
para o trabalho efetivamente. Salvo exceções, dentro das residências as pessoas têm equipamentos comuns, né? Antivírus comum, né? Alguma coisa básica, nada de uma proteção criptografada, nem nada assim. Então, são dados sensíveis. Uma outra coisa que foi colocado aqui, que é muito interessante, a LGPD acredita, e eu também, pessoalmente, aqui uma opinião pessoal, as impressões digitais é um negócio extremamente complexo, né? É um dado sensível. O que vão fazer com a minha impressão digital? Qual a serventia disso? Né? Imaginem aí, né? Não precisa ser teoria da conspiração, mas o que é que poderia ser feito com uma digital sua? Então, é um dado sensível. Só que, como eu mostrei para vocês aí, as portarias anteriores a essa legislação, elas permitiam esse controle biométrico nas empresas. E uma grande parte das empresas tem isso. Então o funcionário entra, vai passar lá numa roletinha ou numa entrada da empresa, o que ele tem? Ele vai lá colocar sua digital e vai entrar dentro da empresa. Mas isso é um dado sensível. Aí você tem que tratar isso de uma forma extremamente responsável, vamos falar assim. Eu acho que a palavra certa é responsável. Por quê? O funcionário tem que saber que a digital dele está ali e tal, bonitinha, mas você tem um banco de dados dessa digital que tem que ser protegido de alguma forma. Então, você tem que explicar para o funcionário isso, né, informá-lo, colocar isso dentro dos dados sensíveis e tem que ser controlado isso por uma pessoa específica na empresa. Que depois, quando nós chegarmos lá na legislação, vocês vão ver que existem pessoas para tratamento de dados, pessoas para analisar. A lei determina tudo isso. Então, impressão digital, mas todo mundo tem relógio ponto, né, professor? Tem pra caramba. Mas e aí? Fazer o quê? Né? É um dado sensível hoje, não dá para ficar dessa forma. Né? Eu não posso pegar, fazer um banco de dados ali, deixar no meu servidor, eu como empresa, empresário, deixo lá no meu servidor e aí eu deixo a Deus dará. Então qualquer pessoa pode entrar, hackear, pegar todas as digitais dos meus funcionários, tenha eu 10 funcionários, 15, 20, 30, sei lá, 1.000, 2.000 funcionários, e vamos fazer o que com isso? Né? Quer dizer, é uma relação que existe entre empregado e empregador, onde os dados do empregado têm que ser protegidos. Deu para entender, gente? Então a LGPD não veio no universo aqui do nada. Essa é uma discussão muito antiga. Se der tempo aí, eu até faço... Eu estou pensando em fazer um curso só específico de LGPD e depois eu vou deixar aí por um precinho bem camarada, para que vocês entendam, desde o começo, de quando começou essa conversa. Isso começou fora do país, depois veio para o país, outros países, Europa, por exemplo, Estados Unidos, todos eles têm um controle de dados enorme, enorme. E mesmo assim acontecem maluquices. Quantos dados foram vazados aí de rede social que vocês usam todos os dias? 220 mil dados, depois 2 milhões de dados, depois tem aqueles apagões loucos, que aí depois quando retorna aparece, nossa, sumiu tudo. E aí? O que estão fazendo com seus dados? Dados, por exemplo, que a grande parte das pessoas hoje acha que a rede social é a extensão da casa dela, né? É um psicólogo de plantão. Então você vê pessoas reclamando, você vê pessoas se posicionando politicamente, né? E por muitas vezes, não tendo aí sabe, argumentos ou não tendo formas de se expressar com mais sutileza e talvez incorrendo aí em possíveis processos em Código Penal e etc, né? Defamação, injúria, calúnia, tem muito disso. E outras coisas, a grande maioria das pessoas colocam nas redes sociais tudo da vida, né? Eu sou casado com fulana, eu sou hétero, eu sou homem, eu sou não sei o quê, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou cristão, eu sou umbandista, eu sou, né? Ou seja, todos esses dados, se são roubados assim ou são disseminados, o que vão fazer com isso? Essa é a pergunta. Então as pessoas têm que ser responsabilizadas por esses tipos de atos de não proteger os seus dados. Por quê? Porque seus dados podem ser utilizados de má fé.
que é o que normalmente acontece quando esses dados são vazados. Então nós temos que pensar nisso, mas pensar assim com muito carinho, que não é uma burocracia boba, não é uma coisa a mais que veio para perturbar a vida dos empresários, não é isso. A LGPD está aí para a proteção de dados de todos nós consumidores, ponto. Ok? Então, e como funcionários de empresa, nós temos que ter isso em mente. E a empresa tem que ter isso em mente, ela tem responsabilidade com os dados dos seus funcionários. Pronto, acabou. Ah, mas eu nunca cuidei disso. Vai ter que cuidar agora, cara. Não tem o que fazer. Então as pessoas acham que eu posso dar um jeitinho sempre. É um maldito jeitinho brasileiro. Não tem como dar jeitinho nas coisas. Depois que as coisas acontecem, explodem, os dados são roubados e aí aqueles processos pra caramba, não adianta chorar. Então, separe ali, né, essa atividade, peça uma consultoria de alguém especializado, contrate um advogado que entende disso, né, para ele explicar para você como é que funciona a legislação, ele vai explicar para você como montar isso na sua empresa, para que você consiga estar fazendo um serviço direito. Para fins de prova de OAB, eu quero que vocês entendam por que ela existe primeiro. Né? Depois vocês vão ver a lei, vocês vão ver que fica mais fácil de você entender. Por que ela existe? Para isso. Né? Para que seus dados não saiam voando por aí. Perfeito? Espero, às vezes eu falo demais, tá, gente? Eu peço até perdão por isso, mas, na verdade, se vocês não entenderem o porquê das coisas, como é que vocês vão saber depois como colocar isso numa questão, né? Ou mesmo na vida profissional de vocês, vocês vão virar advogados. Né? Para vocês entenderem esse processo, senão fica muito difícil. Quando vocês leem a lei, vocês falam, nossa, outra burocracia chata, outra coisa insuportável. Mas não é. É para a proteção de todos nós, todos nós. E os empresários têm que entender que isso tem que acontecer. Não tem outro jeito. Ah, mas ainda não estão fazendo profissão. Não estão porque não estão sendo multados ainda, mas vão ser multados em breve. E aí, vai fazer o quê? Né? Aí vai correr atrás. Mas aí é tarde demais. Porque aí já vai estar uma linha de processo aí, porque a lei já está em vigor. Né? Então, quer dizer, tem que fazer alguma coisa, tem que trabalhar. Perfeito? Então vamos lá. Vamos na proteção de dados pós-contratual, tá, gente? Quando do desligamento do empregado é necessária a observância aos preceitos da LGPD. Isso porque a nova lei expressamente prevê a necessidade da informação de finalização do uso de dados. Ademais das relações trabalhistas, há obrigação de guarda de documentos que decorrem da imposição legal. Ou seja, tem lá um número de documentos que você pode guardar até por uma imposição da lei. Quanto ao tempo de armazenamento de informações pessoais, deve ser considerado aí que as reclamações trabalhistas, via de regra, são ajuizados após o encerramento da relação de trabalho existente entre as partes. Ou seja, acabou lá, foi demitido, o pedido não sei lá o quê, acabou a relação entre as partes. Então recomenda-se, como eu já disse para vocês, o arquivamento dos documentos relevantes à contratualidade por pelo menos 2 anos, contados da data da rescisão, né, porque são 2 anos, porque depois de 2 anos prescreve, né, para fins de prescrição total do direito da ação, né, conforme previsto lá no artigo 7. Eu falei 5 agora de pouco, por quê, gente? Porque às vezes você fala, puxa, o cara vai entrar com o processo depois, está prescrito, né? Mas às vezes eu não sei, né? Pode ser uma outra coisa. 5 anos é o que o cara tem a reclamar dentro dos 2 anos da prescrição para ele propor o processo. Mas às vezes o cara propôs o processo, depois ele não apareceu, aí ficou arquivado, depois reabriu o novo processo com os mesmos pedidos. Eu acho que por segurança eu faria mais do que 2, tá? Com toda certeza eu guardaria ali para uma futura defesa, sabe, de alguma coisa que possa haver. Mas 2 anos seria aí o básico para vocês, mantendo aí o artigo 7º da Constituição, que prevê aí a prescrição de 2 anos, tá bom? Então, saiu a pessoa saiu da empresa, né? Quer dizer, foi demitido, desligado, pediu demissão, não importa. Você tem que falar para ela quanto tempo você vai ficar com esse documento, tá bom?
Tratamento de dados pessoais e a negociação coletiva. Há um relevante campo de atuação sindical no que diz respeito às formas e procedimentos de tratamento de dados pessoais para tornar viável a concessão de benefícios instituídos por normas coletivas. Exemplo, a norma coletiva pode prever a adoção de um só encarregado para as empresas do grupo, sepultando aí a discussão a respeito do tema ou dispor sobre direitos do operador. Aqui é um pouco mais específico da legislação. A legislação ela determina algumas pessoas em algumas funções. Então isso pode estar em norma coletiva, de alguma forma prevendo que nós vamos ter um encarregado, vamos ter um operador, vamos ter dois, sei lá. Como nós já dissemos no curso todo aqui, o que é acordado às vezes está acima, dentro da nova possibilidade, está acima da legislação vigente, né? Não pode ser uma coisa que vai afetar a legislação, mas e fez o acordo? Fez, então vamos tocar ali e vamos ver o que acontece. O que é importante entender, gente, é que todo empregador ele tem uma responsabilidade enorme para com os dados que estão com ele, de seus funcionários. Então vamos dar uma olhadinha na responsabilidade civil desse empregador. A fim de impor compulsoriamente os ditames do Regramento de Segurança, a LGPD previu sanções às empregadoras que descumprirem as previsões legais. A eficácia do regramento sancionado administrativo por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, tem vigência a partir de 1 de agosto de 21. Então, a partir de 1º de agosto de 21 já está vigente. Os artigos 42 até 45 da Lei 3.709 tratam da responsabilidade civil, patrimonial e extrapatrimonial dos agentes de tratamento de dados, o controlador e o operador, que são as figuras que fazem o tratamento aí dos dados dentro de cada empresa. É previsto legalmente a advertência, a multa simples, no importe, vejam bem, no importe de 2% sobre o faturamento da empresa. Multa diária, o bloqueio, a eliminação ou suspensão total ou parcial do funcionamento do banco de dados. Vocês conseguiram entender aqui, gente, o tamanho desse negócio? Às vezes você fala assim, 2%. Quanto que é 2% de uma grande empresa, de uma multinacional? Você está falando de 2% do faturamento da empresa. Deu para entender isso? Você pode criar multa diária, você pode bloquear, você pode eliminar, você pode suspender as atividades desse banco de dados dessa empresa, que não tomar cuidado com esse tipo de controle dos dados. Você não pode ter os dados andando por aí como se nada existisse. Não pode. Então, conseguem imaginar o tamanho da encrenca que vai ser isso a hora que começar? Porque isso vai pegar fogo logo, logo, gente. Os processos vão começar a surgir, né? E aí os empregadores vão começar a arrancar o cabelo. Por quê? Porque não fizeram absolutamente nada, nada. Tá? Então vamos continuar um pouco da responsabilidade aqui, mas se você é empregador e está me assistindo aqui, está fazendo seu curso de Direito por um hobby ou porque gosta disso, faça a LGPD direitinho, senão você vai dançar, tá bom? Então vamos lá. No que diz respeito à modalidade de responsabilidade civil a ser adotada, há uma tendência doutrinária em se seguir a responsabilidade subjetiva, com culpa presumida por força da aplicação do artigo 42. Aí está os incisos, artigo 43 da LGPD, que expressamente isentam a responsabilidade, que isentam de responsabilidade aquele que não violou a lei. Por outro lado, deve ser considerado que a responsabilidade civil objetiva é prevista no Código Civil e, assim como a LGPD, não trouxeram a culpa como elemento necessário para a configuração de responsabilidade. Gente, não adianta tentar depois começar, pode até colar num primeiro momento, né? Eu vou falar, olha, eu não tive culpa, né, dos dados terem ido embora. Aonde é que está escrito que tem que ter culpa na legislação? Não está escrito nada, está escrito que você tem que controlar. Então, se tem culpa ou se não tem culpa,
Aí a doutrina é sempre assim, né? Começa essa loucura de doutrina. A doutrina acha que é subjetiva, tá todo mundo tentando proteger um lado, mas não está escrito em lugar nenhum, né? Eu concordo com o que está escrito na lei aqui. Para mim, não vejo culpa em lugar nenhum como sendo um pré-requisito para que isso aconteça, né? Ah, eu não tive culpa. Não importa, filho, é objetiva. A responsabilidade é sua de cuidar dos dados dos funcionários. Não tem para onde correr. Ah, não, mas não, é objetiva, tá na lei. Não tem problema. Ah, mas a doutrina, esquece a doutrina, sabe? Às vezes a doutrina deixa de ser mais louco do que o Batman, né? Brincando aqui, mas são coisas que estão na lei. Então nós vamos partir lá, vamos colocar a doutrina, tá? Mas aonde é que está na lei escrito isso? Não tá. Não precisa estar ali esse tipo culpa, né? Para que a pessoa seja responsabilizada. Não precisa. Sabe, se a pessoa não tomou as devidas providências, se a pessoa não for, no mínimo ela é incompetente, né? Se ela é incompetente com os dados de terceiros, então não precisa nem pôr culpa, né? Não existe isso. Você é responsável pelos dados, ponto. Ah, mas não gostei. Chora. Talvez dê aí, porque a doutrina fica aí brigando, né? Talvez até algum magistrado comece a dar, né, alguma coisa nesse sentido, até a favor. Mas eu acho muito difícil. Por quê? Como é que eu provo isso? Né? Como é que eu provo? Ah, eu não tive culpa. Puxa vida, eu estava aqui sentado, limpando minha arma e ela disparou, não tive culpa, matou fulano. Tá certo, não teve o dolo, mas matou. Né? E aí? Qual a responsabilidade para aquele que foi morto? O mesmo com os dados, o que fizeram com meus dados? Pegaram meus dados, transferiram, fizeram empréstimos na minha conta, fizeram sei lá o quê. E aí a pessoa, não tive culpa. Concordam que passa a ser um argumento até ruim, né? Você não controlou, você não fez, então tem que fazer. Então, estamos falando de responsabilidade. Não vejo como ela ser subjetiva, tá? Ela é objetiva. Assim, considerando para não ser penalizado, não basta o empregador cumprir os ditames ali da LGPD, pois deve ele ter em posse provas e evidências de todas as medidas adotadas para demonstrar a sua boa fé. Ou seja, não adianta falar, não tive culpa, excelência. Você tem que ter prova. Olha, eu fiz tudo o que eu pude, ó, tá aqui, todas as medidas que eu tomei, tudo que eu fiz, olha, tá aqui. Aí você vai mostrar a sua boa fé no cumprimento da lei. Isto é, tem de se acautelar de todas as formas possíveis na prática. Recomenda-se que o empregador defina uma trilha de tratamento dos dados de forma documentada e procedimental, a fim de que possa comprovar a utilização, né, através de protocolos e sistemas que garantam a segurança desse acesso dos dados que estão de posse de cada um deles, como empregador. Então, gente, a culpa é objetiva? É. Pode acontecer de um hacker entrar, nossa, eu não tinha uma criptografia de banco aqui, por exemplo, na minha empresa, tá? E aí entrou aqui fulano e roubou todos os meus dados. Pode acontecer? Pode. Então, para que eu consiga ter uma defesa aí, cada empregador tem que ter um processo montado. Ou seja, olha, os dados entram aqui, nós avisamos o funcionário tem ciência, assinado, fez aqui bonitinho, olha, o nosso sistema de proteção é esse, acertamos isso, montamos aquilo. Todo o caminho, desde que entrou os dados até a saída desses dados, tem que ser documentado. Aí você vai falar para mim, nossa, professor, está parecendo ISO 9000, né? ISO, está parecendo mesmo. A ISO nada mais é do que isso, é o controle dos processos dentro da empresa. Por quê? Para que a qualidade final seja comprovada, né, para o teu cliente. É mais ou menos isso. Mas, professor, quase todas as empresas falcatruam a ISO? Falcatruam, com certeza. Por quê? Porque chega uma semana antes da auditoria, todo mundo correndo para consertar aquilo para manter a ISO, né? No dia a dia, ninguém quer fazer a burocracia. Com os dados, pode acontecer? Pode. Infelizmente, pode, tá? Mas eu acho muito mais grave, nesse caso específico, até mesmo pelas sanções, que não é simplesmente você perder aí um certificado de ISO, né, por você não cumprir as normas e procedimentos. Nesse caso aqui é muito grave.
porque vão lá levar 2% do seu faturamento, aí a coisa é pesada, né? Podem colocar isso na prova de vocês? Podem. No caso aqui, vão colocar, né? Talvez a culpa, talvez o percentual da multa, talvez os outros elementos da multa, como suspensão, multas diárias, né? Todos esses elementos podem cair? Pode. Tá? Então aqui nós estamos colocando um processo para vocês entenderem isso, da onde vem, por que vem, né? Então dentro de todo esse aspecto, a LGPD ela tem que ser tratada com carinho, né? Não é você pegar simplesmente a LGPD e jogar na sua empresa. O que eu ando vendo muito é isso. A empresa está lá, ela quer economizar, então ela faz assim. Quem é que trata os dados do funcionário na entrada? A empresa não é tão grande, tá? E mesmo sendo grande, ela vai tentar dar um jeito de um funcionário só ter um acúmulo de função, né? 2 no caso. Então você vai lá, num primeiro momento, você colocou lá o departamento pessoal, coitado, né? Só se ferra. Todo mundo do departamento pessoal, vou te contar, ô profissão. Eu fiz muitos anos, então posso falar para vocês que não é fácil. Então vamos chamar de RH. Então o RH acaba recebendo isso, né, no recrutamento e seleção, ele começa esse tratamento de dados, então você enfia uma pessoa lá do RH ou do DP, né, coloca para que ele faça esse tratamento de dados. Aí talvez você coloque, se tiver 2 pessoas nesse departamento, que é raro para empresas pequenas, eu coloque mais um ali para ser um tratando, o outro operando esses dados, e aí a pessoa é um auxiliar de DP e o outro, coitado, encarregado do DP. Então vira aquela confusão do cão, aonde você não tem segurança nenhuma, a empresa não te deu suporte nenhum e você está tentando trabalhar ali, né, os coitadinhos desses departamentos tentando trabalhar com com as ferramentas que tem e tentando seguir a legislação da LGPD. É muito difícil que você consiga fazer isso, principalmente com pessoas tão ocupadas como dessas áreas, né? Talvez, em razão do tamanho da multa, do tamanho da encrenca, seria interessante montar dentro da empresa, não digo uma contratação, às vezes uma, com essa finalidade, mais uma, não sei, mas um departamento, um setor teria que ser criado com essa finalidade. Para que você consiga ter esse controle certinho, para que você consiga ter esse acompanhamento certo. Porque senão, se os dados fugirem, passarem às mãos de terceiros, o que é que vocês vão fazer? Ah, nunca acontece. Acontece. Infelizmente acontece. Então, é complicado? É. Todos os locais estão já se precavendo contra isso? Estão. Entrem nos sites, prestem atenção quando você entra num site hoje, seja ele qual for. Tá lá um cantinho, política de LGPD, tá escrito lá. Então você clica lá, dá uma olhadinha, você vai ver, né, que principalmente as empresas que têm responsabilidade, tá lá escrito bonitinho o que eles estão fazendo com seus dados, para onde vai, como vai, é isso que tem que fazer. Não é só aquele cliquinho que aparece, aquela caixinha texto que aparece sempre quando você entra em sites, que diz assim, olha, estamos tratando seus dados aqui, você permite sim ou não? Todo mundo põe ok naquilo, então ninguém sabe para que aquilo está sendo usado. Você acha que você vai ler um negócio daquele de, sei lá, 30 páginas? Ninguém faz isso, senão você não navega em lugar nenhum. Então isso é um contrato de adesão que pode ser contestado judicialmente mais tarde. Então, como conselho, né, a vocês empresários que estejam me ouvindo, façam direito, não façam pela metade, tá bom? Então vamos começar a ver a lei agora. Vimos o artigo, né? Um artigo muito bem escrito, e agora, para que vocês entendessem aí a legislação, vamos ver os artigos agora. Uma parte dos principais, pelo menos, tá bom? E dentro desses artigos, identificar o que é mais importante dentro da legislação, tá bom? Então vamos iniciar. Então vamos lá, gente. Artigo 1º. O primeiro artigo atua como uma introdução à Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Ele define os objetivos das normas. O intuito é a preservação do direito constitucional à liberdade e à privacidade por meio da proteção das informações chamadas de sensíveis.
A lei é válida em todo o território nacional e se sobrepõe às leis municipais e estaduais. Inclusive tem validade tanto em meios digitais quanto analógicos, englobando desde páginas na internet até fichas em papel. Vocês conseguiram ver o artigo 1º? Então, ela é para o território nacional todo, ela sobrepõe qualquer lei estadual, municipal, que agora é moda, né? Prefeito e governador agora faz lei todo dia. Ela se sobrepõe a essa legislação estadual e federal, a competência estadual, desculpa, municipal e estadual, ela tem uma competência federal e ela se sobrepõe. Então não adianta vir o prefeito aqui falar que não existe lei de LGPD, porque existe, não tem como ele tirar isso, tá bom? Então, ela serve tanto para meios informatizados, como também papel, o analógico. Ou seja, eu faço aqui grande parte do meu arquivo em fichas. Essas fichas têm que ter um controle rigoroso, quem é que mexe, por que mexe, qual a razão, uso isso para quê, quando e como. Deu para entender? Então fica claro no primeiro artigo o que a lei quer que você faça. Ok? Artigo 2º, vamos lá. A LGPD entende que os cidadãos devem ter controle sobre suas informações pessoais. Por isso, precisam conhecer como e com quais fins seus dados são utilizados. Então, o cidadão ele tem que saber, né? Conhecer tudo o que acontece com as informações dele. O intuito é preservar a imagem dos brasileiros, evitando que as informações sejam usadas com fins prejudiciais, como eu estou falando para vocês desde o começo. Não pode ter fins ilícitos. No entanto, destaca-se que não há a intenção de prejudicar empresas que utilizam o tratamento de dados. Quer dizer, a lei não está aqui para prejudicar quem lida com esses tratamentos de dados. Portanto, o tratamento é liberado, mas deve ser feito com total transparência, pedindo consentimento aos cidadãos e informando como as informações serão usadas. Então, ninguém está impedindo você de ter o seu banco de dados, mas que esse banco de dados, que você se informe aos que compõem esse banco de dados o que é que você está fazendo com as informações dele. E ele tem que dar ciência disso e consentimento. Deu para entender a palavra consentimento, gente? Então não é aquele okzinho que aparece na internet que vai salvar a lavoura, não. Tem que ter um consentimento da pessoa para você usar os dados dela para uma outra coisa. Então eu dou um okzinho ali rápido e lá está escrito que vocês podem pegar meus dados e vender para a Europa, sei lá para onde, pegar os dados e vender como malas diretas aqui, insuportáveis que a gente recebe no telefone todos os dias. Você bloqueia centenas de números por dia e isso é possível? Não pode ser possível. Então, tem que ter o consentimento da pessoa para ter a finalidade, né? A lei tem a finalidade de ter esse consentimento para que a pessoa saiba para que os dados dela estão sendo utilizados. Acho que claro, né, gente? Não é tão complexo assim. O artigo 3º, a LGPD, ela é válida para quaisquer tratamentos de dados ocorridos no Brasil, sejam parciais ou totais, ou que tenham fins comerciais, quando o tratamento é usado como parte das estratégias de venda de produtos e serviços. Prestem atenção. É válida para quaisquer tratamentos de dados ocorridos no Brasil, sejam parciais ou totais, que às vezes você só está lidando aqui com os dados, né, que vieram talvez de outro local, mas está sendo feito aqui. Então tem que ser acertado aqui, tem que ter responsabilidade que você está fazendo dentro do país. O artigo 4º. Esse artigo é focado em estabelecer em quais casos a lei não se aplica, para que as situações fiquem claras. Vamos ver aí a lista de onde não se aplica a legislação. Fins jornalísticos, acadêmicos e artísticos. O direito constitucional à liberdade de imprensa, da arte, da ciência, sobrevalece neste caso. Vamos lá, gente. Então, esse artigo 4 vai dizer para você o seguinte. Então,
A LGPD vale para algumas coisas, mas não vale para outra. A responsabilidade do tratamento de dados de vocês aqui também não dá o direito, por exemplo, um direito jornalístico, nem acadêmico, nem estatístico, de vir pegar um dado seu que, sei lá, é de cunho pessoal e soltar para Deus e todo mundo. Tá? Tudo na vida tem responsabilidade. Pode não ter na LGPD, mas pode ter outras responsabilidades muito graves. Tá? Mas, para essa finalidade, não tem. Tá? A LGPD não entra neste caso. Mas tem que ser comprovado. Não é assim eu pegar e usar e simplesmente eu tenho essa autoridade. Principalmente como nós vemos hoje em casos jornalísticos, as aberrações que acontecem todos os dias, né? Eu já não assisto mais TV aberta há pelo menos uns 2 anos porque estava irritando. Né? Por quê? Porque as pessoas fazem o que quer com os dados de quem elas querem. Então tem que tomar cuidado. Não é assim também não. Existem outras legislações, como penal, civil, que vão responsabilizar essas pessoas pelos dados também. Não precisa ser LGPD. Tá bom? Então vamos lá. Também não entra, né? Também não vai ser aplicado para fins particulares, quando o tratamento de dados ocorre entre pessoas físicas com um propósito particular. Aqui acho que está claro, né, gente? Eu troquei informação, sei lá, com o meu amigo aqui, nós temos fins particulares, não é um fim comercial, então eu não tenho por que aplicar LGPD, são 2 pessoas físicas aqui, não tem nada de comércio. Então fica claro que eu não preciso seguir a LGPD nesse caso, tá bom? Segurança Pública e Defesa Nacional, aí nós já estamos falando de uma coisa um pouco maior, né? Tratamento de dados que tem com o intuito garantir a segurança e defesa nacional são isentos da LGPD. Entretanto, apenas órgãos públicos, empresas públicas e empresas privadas sob a tutela pública se enquadram. Né? Então, aqui, nesse caso específico, a segurança pública e a defesa nacional, ela pode, sim, estar utilizando seus dados com o intuito de uma preservação da sociedade brasileira, né? Da preservação do Estado do Brasil, né? Do Estado democrático, de direito, ou sei lá, a segurança do país está em risco. Então, pode ser utilizado seus dados, mas isso tem que ser feito por entidades que possam, específicas para isso, né? Que possam estar mexendo com esses seus dados, que tem correlação ao sistema governamental, tá bom? Diferente de você ir num magazine aí, o magazine pegar as suas informações e passar para Deus todo mundo. Aí nós estamos falando de segurança nacional, é diferente, tá bom? Vamos aí à quarta, tratamentos de dados fora do Brasil. A LGPD não se aplica a informações tratadas fora do território brasileiro. Nesses casos, as leis do outro país é que têm validade. Gente, os dados que estão sendo tratados lá fora por algum motivo, fora do nosso território nacional, a LGPD não se aplica a esses dados de lá. Não é? Agora, se esses dados vêm aqui ser tratados aqui, é diferente. Aí está no território nacional. Mas lá fora vão usar as leis dos países aonde esses dados estão sendo tratados. Acho que fica claro isso, né? Não precisa ter muito mistério, né? Existem leis semelhantes na Europa, Estados Unidos, nossa, tem várias leis. Por quê? Porque hoje as pessoas dão muita importância a isso. Então o Brasil também não podia ficar de fora. Por isso a criação da LGPD, que já estava uma novela, né? E continua uma novela ainda com relação às sanções. Por quê? Porque as sanções ainda foram barradas, né? Sempre assim nesse país. Vai demorando, as coisas demoram, até que uma hora vai, né? Então essa lei já tinha sido segura aí pelo nosso, sabe, por diversos setores aí do nosso judiciário, legislativo, executivo, ou seja, isso já virou uma novela. E aí agora, sancionada a lei, em vigor, faltam as sanções. As sanções agora, elas estão por vir e essas sanções também estão sendo enroladas, né? Então uma hora vai desenrolar. E outros países do mundo, eles têm também esse tratamento de dados, com sua legislação própria, com suas sanções próprias. E isso é um assunto muito sério fora do nosso país. Aqui as pessoas ainda estão brincando com isso, mas isso é muito sério. Por quê? Porque você está lidando com os dados das pessoas.
Eu não posso pegar esses dados e utilizar isso com má fé, né? Aí você pode falar, não, estão usando meus dados para saber coisas da minha vida que não interessariam a ninguém. Talvez. Então, pensem bem nisso. E uma outra coisa que eu aconselho desde já, esqueçam que rede social, vocês têm que lembrar, na verdade, não esquecer que redes sociais, elas não são psicólogos, elas não são locais para você colocar informações da sua vida inteira, né? Para as pessoas saberem o que você come, que hora que você vai no banheiro, o que você está fazendo no universo seu, né? Que tipo de roupa você gosta. Tudo isso pode ser usado contra você mesmo. A não ser que você viva disso, né? Porque tem muitas pessoas hoje que ganham uma fortuna aí na internet vendendo aí materiais de beleza. Não tenho nada contra. Se você não tem problema com relação à sua intimidade, se para você está tudo certo, isso, que as pessoas estejam a par de toda a tua vida, quem sou eu para falar não? Mas todos esses dados que vocês colocam em redes sociais, eles são utilizados, com toda certeza. Não é à toa que você procura sei lá, uma geladeira para comprar. Você pode entrar em todas as redes sociais diferentes, vai aparecer sempre um comercial de geladeira. É coincidência? Não é. Não é, gente. Sabe? Então você tem lá o rastreio de alguma forma que vai buscar você com interesse num determinado produto, né? Tem um nome para isso no TI, mas eu não me lembro agora. Se eu me lembrar, eu falo. Mas é isso que acontece. E as pessoas continuam, né? Vão embora, vão colocar tudo na internet. É perigoso, é perigoso. Não só para maus elementos, como as pessoas utilizarem esses dados de vocês com outra finalidade. E tem muita gente que posa na internet como se fosse absolutamente a última bolacha do pacote, né? Quer dizer, ao lado de carros fantásticos e não sei o que lá, depois é sequestrado e não tem um fusquinha, né? Então é difícil, tem que tomar cuidado. Dados pessoais são muito complicados. E a nossa vamos chamar assim, liberdade, depois dessa vinda das redes sociais, depois de todo esse contexto que nós vivemos hoje, né, ficou bem tolhida, né, gente? Então, se nós não preservarmos a nossa intimidade de alguma forma, é muito complicado que as coisas deem certo, tá? Porque provavelmente algum dos elementos vão ser usados contra você. Aí você vai falar, puxa professor, mas eu gosto da rede social, eu vou lá, xingo minha mãe, xingo o grupo, tal, legal. Ah, eu coloco lá que eu quero mais que todo mundo morra. Tá, legal. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que qualquer empresa hoje, ou qualquer pessoa interessada nas suas atividades hoje, ela não vai checar suas redes sociais? Pergunto. Responda para mim com toda sinceridade. Você acha que a pessoa não vai checar suas redes sociais? E aí você vai falar, puxa, professor, eu não consigo cliente. Ah, professor, eu não consigo fazer nada. Eu vejo advogados colocarem coisas nas redes sociais deles absurdas, absurdas. E aí você fala assim, puxa, mas que raio de advogado é esse? Quer dizer, você não pode fazer... Esse é o famoso advogado, né? Não é advogado. Então, quer dizer, as pessoas têm que pensar, pensa um pouco, gente. Sabe, está na hora de começar a usar raciocínio. Eu vejo que nós vivemos hoje uma escassez de raciocínio no mundo, não é só aqui. E as pessoas não raciocinam mais. Alguém conta uma história, você acha que a história é verdade, todo mundo fica em cima da história. Mas ninguém confirma fatos. Fatos, fotos, elementos, é isso que você tem que fazer. Faça isso. Ao invés de ficar entrando em coisas idiotas que depois você é julgado por esse tipo de situação. As pessoas vão te julgar pelo jeito que você se veste, pelo jeito que você fala, pelo tipo de informação que você passa. Você é julgado, não adianta, é assim que funciona. Sabe? Aí você fica louco lá um dia na internet, porque você está ali, sei lá, com imensos problemas, e aí você sai falando um monte de besteira. O que acontece? Bagunça. Aí depois você fica triste que o mundo não é do jeito que você quer. Perfeito, gente? Então vamos para o quinto artigo. Este artigo é voltado a explicar todos os conceitos que são utilizados no texto da lei
para facilitar o entendimento e evitar ambiguidades que deem margem para diferentes interpretações, né? Então vamos lá, aqui esse artigo vai mostrar para vocês o que é cada coisa. Dados pessoais, informações que podem identificar uma pessoa física, como RG, nome completo, CPF, esses são dados pessoais, para a lei, tá? Dados pessoais sensíveis, é aquele mais pesado. Informações que podem ser usadas com fins discriminatórios e prejudiciais, como opção religiosa, raça, orientação sexual e posicionamento político. Tá aí uma coisa que virou um inferno ultimamente, né? O politicamente correto hoje, você tá ferrado. Você não pode falar nada que o mundo cai de pau em cima de você, quer dizer... Então você tem que tomar cuidado, esses são dados sensíveis, você não pode estar passando para nada. Dados anonimizados, informações que deixam de identificar uma pessoa física. Isto é, muito comum em pesquisas porque os dados deixam de ser sobre o cidadão e passam a ser sobre uma estatística. São essas pesquisas que vocês veem, né? Tem umas pesquisas absurdas hoje, né? Olha, nossa, tanto disso, tanto daquilo, mas nunca se identifica o cidadão. Mas tem que, né? É isso que eles chamam desses dados anonimizados, tá bom? Banco de dados, conjunto de dados pessoais, seja digital ou físico, ou seja, todos os dados que vocês têm guardado lá. O titular é o cidadão que possui soberania sobre os dados, tá? Controlador é o responsável por todos os detalhes que envolvem o tratamento de dados, ou seja, quem determina por que serão coletados e para que fim serão usados. A lei chama esse cara de controlador. O controlador é o cara que vai fazer esse tratamento. Ele vai dizer para você por que ele está pegando e o que ele vai fazer com isso. Tá bom? Vamos para mais. O operador, ele é o responsável pelo tratamento de dados sobre as ordens do controlador. Então você tem que ter uma pessoa na tua empresa chamada controlador e você tem que ter uma pessoa na tua empresa chamada operador. O operador é o responsável pelo tratamento de dados sobre as ordens do controlador, perfeito? Aí você tem o encarregado, que é o responsável por intermediar a comunicação entre o titular e o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão público que regula e fiscaliza a LGPD. Ok? Então você tem operador, você tem um controlador e você tem um encarregado. Agentes de tratamento, aqueles que têm envolvimento no processo de tratamento de dados. Tanto o controlador quanto o operador são agentes de tratamento. Acho que fica claro aqui, tá, gente? Tratamento compreende quaisquer ações realizadas com os dados pessoais. Então, se você pegou qualquer dado pessoal, você está tratando esse dado para alguma coisa, isso é o tratamento. Anonimização é o processo usado para transformar os dados pessoais em dados anonimizados, acabando com a relação que possuía com o titular. Perfeito? Acho que claro até aí, né, gente? Uso e compartilhado de dados. Os dados podem ser utilizados por mais de uma instituição. Órgãos públicos fazem isso para agilizar e facilitar o oferecimento do seu serviço. Já empresas privadas precisam especificar esse uso num documento de consentimento. Então não adianta eu pegar os dados que eu tenho aqui, compartilhar com fulano ou ciclano, se eu não tiver o consentimento lá do cidadão, né? Então eu tenho que compartilhar isso, mas ele tem que saber por que eu estou compartilhando isso com uma outra empresa, ok? Eu estou colocando esses artigos primeiros aí para vocês entenderem o que é a lei. Então você tem função, né, funções para alguns vamos chamar colaboradores da empresa, que têm que exercer essas funções dentro. E você tem que tratar esses dados de forma diferente. Quem é que trata esses dados, a lei também determina para vocês, né? Todo o conjunto foi determinado. Num primeiro momento, lá no artigo 1º até agora, vieram os objetivos da lei, o que aquela compreende. Aqui é mais ou menos como uma espécie de índice, né? Para que você não se perca. Quem é quem nessa história? Então o artigo 5º é o quem é quem. Já o artigo 6º, que nós vamos ver na próxima aula, porque eu já estourei o tempo, o funcionamento das leis dependem daqueles a qual elas se aplicam. Nós vamos ver a aplicabilidade dessa lei
dentro de um contexto. Então a lei vai mostrar isso para vocês. Ela mostrou o que ela é, para que serve, quem é que trata isso, os nomes que se dão a isso, e agora nós vamos ver a aplicabilidade já na próxima aula, tá bom? Gente, estourei horário de novo, peço 1 milhão de desculpas, agradeço imensamente vocês terem ficado aqui comigo, peço desculpas por falar tanto também, às vezes não ir direto ao ponto, mas a minha ideia aqui é que vocês entendam. Num primeiro momento nós trabalhamos um artigo do Ricardo, do Dr. Ricardo, que é um artigo extremamente bem escrito, para que vocês entendessem aí o processo. Coloquei algumas experiências, coloquei exemplos do dia a dia para que vocês entendam como é que isso funciona. Agora nós estamos na lei pura, né? Eu fiz aqui meio comentada, mas a lei pura para que vocês comecem a entender o que é que a legislação determina. E aí nós vamos trabalhando agora os artigos mais importantes. Não vou fazer isso inteiro, tá, gente? Primeiro porque não vai cair na prova de vocês tudo isso, né? Que nós estamos falando de matéria de trabalho. Talvez possa cair em outra matéria. Às vezes o que nós estamos falando aqui pode cair em outra matéria dentro de um conceito aí de prova de OAB, ok? Às vezes em direito civil, sei lá, alguma coisa pode estar caindo isso, empresarial. Então serve não só para trabalhista como para as demais. Então eu vou ver alguns artigos com vocês na próxima aula, acho que nós matamos esses artigos. E os principais que eu acredito aqui sejam os principais para que vocês consigam estar indo bem nesse assunto específico na prova, tá bom? Agradeço imensamente, novamente, vocês terem me aturado até agora. Gente, obrigado por tudo. Fiquem com Deus.